Eu dirijo para o Lyft enquanto me coloco no curso de formação profissional. Eu dirijo para outras empresas semelhantes, mas isso é apenas um detalhe. Tenho muitas histórias de terror dessas experiências também, mas vou contar essas em outra ocasião. Era a véspera de Natal de 2020. Eu estava rodando com o Lyft por algumas horas antes de ir para a casa da minha mãe, onde estavam minha nova bebê e minha esposa. Nada de especial acontecendo naquela noite, apenas o de costume. Recebi um pedido de corrida, um embarque de um apartamento em uma área de baixa renda. Sem problema, cheguei lá e encontrei meu passageiro, que estava carregando todos os seus pertences, várias caixas de coisas. Meu carro é um Chevy Impala de 2006, então não é muito espaçoso. Conseguimos carregar todas as suas coisas, mal e mal, e seguimos viagem. Durante a corrida, ele estava chorando, dizendo que sua namorada o estava traindo e que ele a havia pegado em flagrante mais cedo naquela noite. Aparentemente, ele não poderia ficar lá porque o nome dela estava no contrato de aluguel, então eu o estava levando para um hotel. Na minha cidade, temos uma rua que é bem conhecida por ter vícios, prostitutas, drogas, gangues, armas e motéis suspeitos. Chegamos lá e ele me pediu para esperar enquanto ele fazia o check-in e pegava a chave. Sem problema, cara, eu disse. Vou confessar que eu quebro um pouco as regras quando se trata de Lyft. Eu tenho uma arma escondida em um coldre sob o assento do motorista, por razões de proteção. O motivo? Durante as corridas, já tive facas e armas apontadas para mim, assim como pessoas que tentaram me agredir, me roubar e outras coisas malucas. Mas isso é outra história. Esse motel estava na rua que mencionei antes. Havia pessoas sem teto por toda parte, e havia um cara no canto mais afastado do complexo que ainda tinha uma agulha no braço, desmaiado contra um prédio. Vou ser o primeiro a admitir que sou um grande fã de true crime e narrações de terror, então estava um pouco tenso. Ele pegou sua chave, e o motel todo era de um andar só, então, para ajudar o cara, dirigi até o seu quarto. Como eu mencionei, ele tinha muita coisa, então comecei a ajudá-lo a descarregar. Na minha segunda viagem, enquanto pegava mais coisas, vi um cara saindo de um quarto ao sul do meu carro, seguido por duas mulheres. Elas foram até o quarto ao lado, que não era o meu passageiro. Uma das mulheres bateu na porta e a abriu. Foi aí que eu vi o cara levantando uma maldita espingarda de dentro do seu casaco longo e entrando no quarto. As duas mulheres o seguiram, batendo a porta atrás delas. Depois disso, ouvi muitos gritos e discussões, e estava apenas esperando os tiros ecoarem. Do nada, meu passageiro apareceu atrás de mim e disse: "Dei, posso levar isso? Vá em frente e saia. Tenha um Feliz Natal." Ele então me deu uma gorjeta em dinheiro. Eu nem percebi que ele pegou as caixas das minhas mãos ou deixou um trocado de $5 no meu bolso. A princípio, eu fiquei paralisado. Sabia o que poderia estar acontecendo naquele quarto, e eu precisava sair de lá ou, pelo menos, chegar a um lugar onde pudesse pegar minha arma. Eu sabia que o cara e as duas mulheres me viram, e sabia que eles sabiam que eu via a arma, então eu tinha que sair de lá. Sabe como é, sem testemunhas. Entrei no meu carro e acelerei rapidamente. Fui até um quarteirão de distância e liguei para a polícia, dando todos os detalhes. Depois de desligar, eu me desconectei do Lyft. Não ganhei muito dinheiro, mas já tinha terminado. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação e os policiais foram investigar. Eles nunca encontraram o atirador ou as mulheres. Elas nunca atenderam a porta do quarto em que eu as vi saindo, e os ocupantes do quarto disseram que nada aconteceu e que eu estava cheio de besteira. Bem, eu sei o que vi. Esse evento aconteceu em janeiro de 2013. Na época, eu era um garoto de 17 anos vivendo em Portland, Oregon. Durante o ensino médio, sempre fui muito ativo no ciclismo. Muitas vezes, eu me encontrava pedalando de manhã cedo e à noite, voltando da escola ou da casa de um amigo. Como ainda não tinha carteira de motorista, pedalar era a única opção viável para mim, desde que o tempo permitisse. Eu morava em uma área segura da cidade e havia boa iluminação, então nunca tive medo de pedalar no escuro.
No entanto, uma noite, durante meu último ano de ensino médio, tudo isso mudaria. A distância da minha escola até minha casa era de cerca de 6 quilômetros pelas principais ruas, mas apenas 4 quilômetros se eu pegasse um atalho por um bonito parque arborizado. Eu tinha acabado de terminar um longo ensaio de música e estava cansado. Já era 22h40, e eu me sentia extremamente exausto. Decidi pegar o atalho para casa, embora o parque pudesse ser muito assustador devido à falta de iluminação. Já havia utilizado aquele atalho à noite durante o verão, quando geralmente havia algumas pessoas no parque. Mas era inverno, e a atmosfera do parque era muito diferente, completamente escura e sem ninguém por perto. Por volta das 22h50, fiz uma curva à esquerda da rua iluminada para o parque arborizado. Assim que entrei, o cenário mudou de sereno para assustador. Eu poderia atravessá-lo em cerca de 10 minutos, mas, no meio da área escura, encontrei dois caras usando capuzes de cor escura. Além do fato de não estarem vestindo roupas reflexivas, eles pareciam ameaçadores e assustadores. Não consegui ver seus rostos muito bem até estar a cerca de 20 metros deles. Enquanto passava, ouvi-os conversando em voz baixa sobre algo. De repente, ambos puxaram facas grandes de dentro das jaquetas. Meu coração afundou imediatamente, e a adrenalina começou a tomar conta de mim. Um dos caras começou a gritar palavrões e ambos partiram para cima de mim, brandindo suas facas. Eu estava me preparando para o pior, pensando que poderia acabar morto e jogado em algum lugar. Felizmente, consegui ver um caminho que levava a uma rua iluminada e rapidamente pedalei o mais rápido que pude para sair de lá. Normalmente, minhas pernas ficariam cansadas, pois eram bons 400 metros até a estrada movimentada. Assim que cheguei à rua iluminada, vi um pouco de tráfego e imediatamente me senti muito mais seguro. Cerca de 15 segundos depois, os dois caras saíram do parque e fingiram não me ver. Soltei um suspiro de alívio quando eles foram na direção oposta à minha. Enquanto checava meu iPhone para ver as horas, outra sensação de medo me atingiu ao ver que no meu celular marcava 23h15. Minha reação imediata foi: no que diabos eu estava fazendo naquele parque por mais de 20 minutos? Aquele tempo parecia tão mais curto do que 25 minutos, dada a minha panique. Rápido, pedalei para casa e finalmente cheguei lá cerca de 5 minutos depois. Acabei não contando aos meus pais sobre isso, pois sabia que teria sérios problemas com eles. Depois de alguns dias, o horripilante pensamento de quase ser assassinado em um parque desolado começou a desaparecer da minha mente. Nunca mais atravessei aquele parque à noite e nem mesmo passei por lá por alguns meses depois disso. Apenas uma semana depois, algumas notícias muito horríveis chocaram meu bairro. Um jovem muito popular do meu colégio foi violentamente esfaqueado e morto em uma briga. Ele e seus amigos estavam fazendo compras em uma loja quando 3 adolescentes começaram a causar problemas e roubar alguns itens. Quando ele confrontou os 3 caras, eles começaram a ficar violentos, e uma grande briga se formou entre eles. Os caras acabaram esfaqueando o pobre garoto várias vezes, e ele foi levado às pressas para o hospital. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Ele estava nos times de futebol e basquete da minha escola e era uma pessoa muito bondosa. Sua morte devastou toda a comunidade. Alguns dias depois, li as notícias e fui recebido com horror e repulsa. 2 daqueles 3 adolescentes eram exatamente os mesmos caras que encontrei no parque à noite. Apesar de ambos terem apenas 18 anos, pareciam ter pelo menos uns 20 e poucos anos. Esses 3 adolescentes foram rapidamente identificados por muitos dos meus colegas de escola, pois haviam se formado em um colégio diferente um ano antes, mas eram muito ativos nas redes sociais. Não sei o que teria acontecido se eu não fosse atlético e não tivesse conseguido correr daqueles caras encapuzados. Já estive em brigas e fui espancado antes, mas nunca havia estado tão assustado pela minha vida quanto naquela noite. Alguns anos atrás, quando eu ainda morava no norte do estado de Nova York, algo realmente assustador aconteceu comigo. Se você já esteve lá durante o inverno, sabe que neva bastante. Normalmente, eu passava as noites de neve assistindo à TV.
Eu morava a cerca de 1 milha de qualquer outra casa, e meu colega de quarto não estava em casa. Para ser honesto, ficar sozinho me deixava desconfortável. Sempre tive uma imaginação muito ativa, e um pequeno barulho poderia realmente me assustar. Como eu disse, meu colega de quarto estava fora e nevava intensamente. Era provavelmente por volta das 9 ou 10 da noite, e eu estava assistindo à TV como de costume. De repente, ouvi um barulho de pisadas lá fora, como se alguém estivesse pisando no gelo. Eu imediatamente me tensionei e minha mente correu para todas as possibilidades. Não poderia ser meu colega de quarto, já que não ouvi o carro. Escutei horrorizado enquanto os barulhos das pisadas ficavam cada vez mais altos. Corri para meu quarto e tranquei a porta. Peguei minha espingarda e peguei meu celular, pronto para ligar para o 911, apenas por precaução. Eu sei que posso parecer estar exagerando, mas lembre-se de que era noite, estava nevando muito e eu estava a quilômetros de qualquer outra casa. Quem poderia estar lá fora? As pisadas pararam em determinado momento. Acabei adormecendo e, quando acordei, meu colega de quarto já havia voltado. Fui para fora para ver se conseguia encontrar alguma evidência de quem estava lá fora, e o que encontrei ainda me assombra. Eu vi pegadas na neve saindo da floresta e circulando ao redor da minha casa. As pegadas estavam quase preenchidas, então era difícil entender para onde estavam indo. A parte mais assustadora de tudo isso é que as pegadas pararam do lado de fora da minha janela do quarto. As outras pegadas estavam preenchidas, mas essas estavam frescas, como se alguém tivesse estado parado ali a noite toda, desde que a neve parou de cair no início da manhã. Até hoje, isso ainda me assusta. Não sei que tipo de pessoa estaria naquelas florestas. O fato de eu estar no meu quarto enquanto eles estavam parados do lado de fora da minha janela ainda me assusta. Mudei-me daquela casa alguns meses depois. Nós nos mudamos para Connecticut no verão antes de eu entrar na sexta série, em 2001, para uma linda casa nova em uma das cidades mais bonitas. Era um pouco mais rural do que estávamos acostumados em Nova Jersey, mas foi uma adaptação. Minha irmã é 2 anos mais nova do que eu, então estava entrando na 4ª série na época, o que é relevante para a história. Vinhamos de um bairro onde éramos todos muito próximos e todos se conheciam, festas de rua todo verão, crianças correndo de uma casa para outra, e estávamos tristes por deixar tudo isso para trás. Nas primeiras semanas, conhecemos alguns de nossos vizinhos, e todos eram o que logo definimos como muito Connecticut. Em particular, nossos vizinhos diretamente em frente pareciam um pouco estranhos. A mãe costumava vir desabafar com minha mãe sobre seus filhos e seu marido, ou ex-marido, ou não conseguíamos descobrir exatamente na época. Minha mãe era uma querida e sempre recebia todos de braços abertos. Quando as festas de fim de ano se aproximaram, a mãe do menino vizinho que estava na 4ª série da minha irmã disse que eles não tinham para onde ir durante o feriado, então ela convidou educadamente a mãe e os 2 filhos para a nossa festa anual de véspera de Natal. Os meninos eram realmente estranhos. Eles ouviam techno japonês com fones de ouvido e não falavam com ninguém. Foram direto para o nosso porão jogar videogame, era bizarro. O mais novo sempre era muito mais estranho que o mais velho, e a mãe sempre se abria com minha mãe e minha tia, que trabalhava com alunos com necessidades especiais, sobre como ele se machucava e como precisava ser colocado em programas de necessidades especiais, mas que nunca conseguia ser diagnosticado. No início, achavam que ele estava um pouco no espectro, mas isso rapidamente provou não ser o caso. Sempre presumimos que ela estava se confiando a elas porque minha tia tinha experiência com crianças com necessidades especiais e estava buscando conselhos. A véspera de Natal se destacou para mim porque eles estavam em nossa casa em um ambiente muito íntimo, mas os víamos diariamente. Minha irmã e eu voltávamos da escola contando para minha mãe como o menino vizinho mais novo era esquisito, que algo estava errado. Nunca vou esquecer minha mãe dizendo, apenas seja legal com ele, você não sabe do que ele é capaz. Isso me pareceu tão estranho na época, mas apenas ouvimos. Não sei se a mãe dele disse algo para minha mãe que a assustou e a fez falar isso ou se ela apenas teve um instinto.
Pouco tempo depois, e não consigo me lembrar se isso foi no ensino fundamental ou no ensino médio, acredito que foi na 9ª série, e minha irmã e o menino vizinho mais novo estavam na 7ª, então todos pegávamos o ônibus juntos. O que minha mãe disse ficou na minha mente, então decidi ser mais amigável do que o normal. Havia neve no chão e o menino vizinho estava desenhando algo nela e murmurando para si mesmo alguma espécie de gibberish que eu não entendia. De qualquer forma, decidi cumprimentá-lo. Bem, Adam, bom dia. Sem contato visual da parte dele, ele apenas olhou para mim e disse, eu vou te explodir, sem fazer contato visual. Ok, deixamos isso para lá e voltamos para casa e contamos para minha mãe. Ela reiterou, apenas seja legal, não sabemos do que ele é capaz. Lembre-se de que éramos crianças, não sabíamos o que levar a sério e o que não levar. Eu gostaria que tivéssemos feito mais. Também vale lembrar que ele não era alguém que era intimidado ou zombado, ele simplesmente estava sempre distante, no sentido de que não conseguia manter contato visual ou uma conversa, ou até mesmo um simples olá. As crianças não zombavam dele, e ele era um solitário, mas parecia ser por escolha. Não sabia por que éramos cautelosos e tínhamos medo dele, além do fato de que ele não demonstrava nenhum calor e nenhuma humanidade. Sabíamos que ele tinha necessidades especiais, então nunca realmente questionamos nada e apenas tentávamos ser o mais educados possível. Quando o ônibus nos deixava em nossas casas, ele corria até a sua entrada, na colina, com as mãos ao lado do corpo, e então se virava e fazia um barulho de sibilo para todos, fazendo garras com as mãos. Era sempre tão estranho, mas, de novo, éramos crianças, e sempre havia alguns garotos na escola que eram um pouco estranhos, nós apenas aceitávamos isso. Eles foram convidados para várias vésperas de Natal, então minhas memórias se misturam aqui. Um ano, o vizinho começou a gritar com minha inocente avó por ser torcedora do Yankees, já que ela era torcedora do Red Sox. Foi além de estranho, porque minha avó é a senhora mais fofa de todas e não estava tentando discutir sobre esportes, era como se a mulher claramente tivesse um botão estranho ligado. Ela sempre foi gentil comigo, mas, para ser honesto, revirávamos os olhos toda vez que minha mãe os convidava. Sempre era uma conversa forçada com ela, como adolescente, eu não queria nada a ver com ser encurralado em mais um papo. Acho que ela apenas deve ter se sentido sozinha. No ano seguinte, e o último ano em que foram convidados para a véspera de Natal, foi quando ela teve uma discussão com minha mãe sobre ter armas em casa. Os meninos só participaram das primeiras vésperas de Natal, então era apenas a mãe deles na conversa. O tópico das armas surgiu, e a mãe vizinha começou a contar para minha mãe sobre como tinha armas em casa e como levava seu filho mais novo ao estande de tiro o tempo todo. Minha mãe disse que não concordava em ter armas em casa, mas não estava tentando discutir. Nossa vizinha, de repente, perdeu a compostura, muito defensiva e, em última análise, ficando agressiva sobre como ela havia crescido em New Hampshire e que essa era apenas a forma de viver lá. A vizinha nos contou como seu filho vizinho mais novo era brilhante e que ele havia invadido alguns dos níveis mais altos de segurança do governo, e que a CIA apareceu na porta dele. Absolutamente não temos ideia se a história é verdadeira ou não, mas foi isso que ela nos contou. Então se tornou nossa piada contínua quando algo estranho acontecia na casa dela. Sempre havia algumas coisas estranhas ao longo dos anos, talvez nossa internet tivesse claramente sido mexida, as luzes piscavam na casa, e apenas brincávamos que era o menino vizinho mais jovem. Não foi até 14 de dezembro de 2012 que soubemos do que ele era capaz. Eu estava fora da faculdade trabalhando nos arredores da Filadélfia, com minha irmã ainda sendo estudante na faculdade e meu irmão mais novo sendo estudante do ensino médio. Foi o pior dia de nossas vidas. Meu pai ouviu os tiros de manhã que mataram a mãe vizinha, Nancy Lanza. Ele presumiu que era um caçador na área, talvez um pouco mais perto do que o habitual, até que a polícia apareceu e ele teve que evacuar a casa enquanto atiradores de elite se posicionavam em nossa entrada. Minha mãe estava no shopping, e estávamos todos ligando freneticamente um para o outro enquanto as notícias se espalhavam lentamente ao longo do dia. No início, tinham a identidade dele errada e disseram que era seu irmão, mas sabíamos que tinha que ter sido ele. Graças a minha mãe, que se certificou de que fossemos o mais legais possível, embora eu não saiba se isso teria mudado algo. Eu gostaria que tivéssemos feito mais na época.
Eu gostaria que soubéssemos que deveríamos ter feito mais naquela época, mas não sabíamos. Não queríamos presumir o pior de alguém, mas eu gostaria que tivéssemos feito. 20 alunos e 6 professores foram mortos naquela escola primária de Sandy Hook naquele dia, o pior ato de maldade que já experimentei tão diretamente na minha vida, e espero nunca mais vivenciar algo assim. Sou grato por termos sobrevivido crescendo em frente a ele, mas, infelizmente, aqueles que não tiveram a mesma sorte, as crianças, aquelas crianças em um lugar que deveria ser o abrigo mais seguro para elas na infância. Quando eu tinha cerca de 12 anos, meu tio-avô John veio da Ucrânia para nos visitar no Canadá. Ele tinha muitas histórias, mas uma em particular se destacou. Na década de 1960, John estava viajando de trem de sua aldeia para outra, a fim de visitar sua família. Em um determinado momento, ele precisou trocar de trem e foi deixado em uma plataforma que parecia um barraco no meio do nada. Não havia mais ninguém na estação, e além de uma estrada de terra que levava para as florestas ao redor, não havia nada por ali. Ele esperou por algum tempo, mas nenhum trem chegava. Era inverno, e o frio e a escuridão aumentavam. Justo quando começou a se preocupar com um lugar para ficar e algo para comer, uma velha apareceu na penumbra. Ela perguntou se ele estava esperando o trem tal e qual, e quando ele confirmou, ela disse que não chegaria até o dia seguinte. Ela perguntou se ele precisava de um lugar para passar a noite e ofereceu-lhe uma refeição e um quarto em sua casa, que, segundo ela, ficava a cerca de 1 hora de caminhada da estação. Ficar com os locais era mais ou menos o padrão ao viajar nesta parte da URSS, e meu tio-avô John não estava ansioso por uma noite faminta em uma plataforma gelada, então ficou aliviado ao aceitar a oferta dela. Ele pegou sua mala e eles seguiram juntos pela estrada de terra, adentrando a floresta. O caminho era mais longo do que 1 hora, ou na verdade, levou quase 2. Quando chegaram à pequena casa de 2 andares da mulher, John estava extremamente cansado e faminto. Eles entraram e a mulher acendeu algumas lâmpadas a óleo e aqueceu um pouco de borscht para eles. Era a primeira vez que John conseguia ver a mulher claramente, e ficou um pouco chocado ao perceber que a velha era, na verdade, um homem. Sem querer se intrometer e muito cansado para se importar, John terminou sua sopa e perguntou onde dormiria. Ela o conduziu até o andar de cima, a um quarto minúsculo com uma janela, que continha uma cama de solteiro e nada mais. Ele agradeceu e disse boa noite, enquanto ela fechava a porta. Então, ela trancou-a, deixando-o no escuro. Um tanto incomodado com isso, John chamou por ela, mas não obteve resposta e não ouviu mais nada. Pensando que lidaria com isso pela manhã e que provavelmente foi um erro dela, John colocou sua mala no chão e deitou-se na cama, decidindo aproveitar a situação e tentar dormir. Porém, antes que pudesse adormecer, sentiu vontade de urinar e levantou-se, esperando encontrar um pinico ou algo em que pudesse fazer xixi. Ele se colocou de joelhos e começou a tatear sob a cama na escuridão, pensando que ali poderia estar o pinico, caso houvesse um. Em vez disso, ele encontrou um corpo. O tio-avô John disse que foi direto à janela para ver se conseguia sair do quarto por ali, mas ela estava pregada. Ele sabia que, se permanecesse no quarto, provavelmente seria um homem morto. Mas, se quebrasse a janela e tentasse escapar, havia uma boa chance de que a velha e quem sabe mais quem estivesse lá ouvisse e entrasse no quarto antes que ele pudesse fugir. Assim, fez a única coisa que podia fazer, puxou o corpo para fora debaixo da cama, ergueu-o sobre o colchão e cobriu-o com um cobertor, então se escondeu debaixo da cama e esperou. Cerca de 1 hora depois, ele ouviu passos subindo lentamente as escadas e se aproximando do quarto. A fechadura clicou e a maçaneta girou lentamente na penumbra. John viu alguém se aproximar da cama, então ouviu vários golpes horríveis e nauseantes. A pessoa havia batido no corpo na cama com uma grande barra de ferro, que depois foi deixada no chão bem em frente a John. Houve silêncio, e então a pessoa saiu do quarto e a porta foi fechada novamente. Os passos desceram as escadas e depois houve silêncio novamente. John então saiu de debaixo da cama, pegou a barra de ferro e conseguiu abrir lentamente a janela. Ele não disse, mas imagino que estivesse com o coração na boca o tempo todo. Quando a janela finalmente se abriu, ele jogou sua mala para fora e pulou,
sem se importar com o que havia abaixo dele, apenas preocupado com o que estava atrás dele. Felizmente, ele aterrissou sem muito ferimento e começou a correr em direção a um campo atrás da casa, na direção de algumas luzes à distância. No final, eram luzes de uma rodovia, com alguns caminhões militares e de transporte. Ele conseguiu uma carona para outra aldeia, onde poderia pegar um trem. Não se preocupou em relatar o que aconteceu às autoridades, pois, naquela época, na URSS, havia uma chance distinta de que ele fosse quem acabaria em apuros. Ele apenas agradeceu a Deus por ter escapado e decidiu que, na próxima vez que viajasse para visitar parentes, tomaria outro caminho. Há alguns anos, na véspera de Natal, meu amigo Frank e eu estávamos dirigindo por aí. Tenho quase certeza de que estávamos fazendo algumas compras de última hora. Em um determinado momento, paramos em uma CVS para comprar alguns cartões. Nessa hora, já estava bem escuro lá fora. Ao sairmos, fomos abordados por uma mulher de constituição robusta que estava esperando na entrada. Ela perguntou se haveria alguma chance de conseguirmos dar uma carona para ela até a esquina. Em circunstâncias normais, eu teria imediatamente dito não e inventado alguma desculpa sobre como precisava estar em outro lugar o mais rápido possível. Eu simplesmente não deixo estranhos aleatórios entrarem no meu carro, e este mundo é louco demais. Mas, considerando que era véspera de Natal e estava nevando bastante, decidi ajudar. Ela entrou no banco de trás e disse que morava logo ali, a menos de 5 minutos de distância. Antes de seguir nessa direção, dirigi até o banco do outro lado da rua. Não que eu precisasse informá-la, mas enquanto estava no caixa eletrônico, expliquei que precisava sacar algum dinheiro e que, em seguida, seguiríamos para a casa dela. Foi quando a situação ficou estranha rapidamente. Ela me perguntou se eu poderia emprestar algum dinheiro até que ela recebesse novamente. Eu lancei um olhar rápido para Frank, que parecia estar prestes a rir, mas conseguiu se controlar. Nós literalmente pegamos essa mulher 2 minutos atrás, e ela já estava pedindo dinheiro emprestado, como se fossemos amigos. Tudo o que consegui dizer foi o desculpe, mas ela simplesmente repetiu o pedido, como se não fosse nada. Perguntei como poderia ter certeza de que receberia meu dinheiro de volta, já que ela não tinha informações de contato. Ela respondeu que me daria seu número de celular, mas que estava desligado no momento e que estaria funcionando na próxima semana. Para ser sincero, eu queria rir muito. Será que ela realmente achava que eu ia acreditar nisso? Então, tirei mais $20 do caixa eletrônico. Eu definitivamente não planejava dá-los a ela, mas como estava na minha carteira, disse que entregaria assim que chegássemos à casa dela. Assim que estávamos na estrada principal, pedi direções, mas ela decidiu mudar de ideia. Não queria mais ir para casa, agora queria ir para a casa de uma amiga. Isso estava se tornando muito suspeito, e eu realmente queria parar o carro e dizer para ela descer. Mas continuei dirigindo e segui as novas direções dela. Aonde quer que ela nos levasse estava muito longe do caminho original, cerca de 15 minutos, e estávamos pegando principalmente ruas secundárias. Eu não estava muito familiarizado com a área e percebi que estávamos praticamente na periferia. Finalmente, ela me fez parar e disse que ali estava bom. Eu não tinha certeza de qual casa pertencia à sua suposta amiga, pois havia algumas do lado esquerdo da rua e, à direita, havia um cemitério, o que era um pouco assustador por si só. Esperei que ela me agradecesse ou dissesse algo, literalmente qualquer coisa, e finalmente saísse do meu carro, mas ela apenas ficou sentada no banco de trás com um sorriso desconfortável no rosto. Olhei para trás e perguntei se ela estava esperando sua amiga sair. Ela respondeu rapidamente que não, que estava apenas esperando pelo meu dinheiro. Olhei para Frank novamente, e ambos estávamos bem surpresos com a resposta dela. Eu não estava disposto a deixar que uma estranha com quem acabei de ajudar me tratasse como se eu lhe devesse algo. Então, eu disse a ela que não daria o dinheiro e que, se precisasse de ajuda, poderia pedir à amiga. Ela começou a gritar, exigindo que eu lhe desse o dinheiro que prometi. Aquilo estava ficando insano, e eu queria que ela saísse do meu carro. Olhei pela janela e, nesse momento, havia outras pessoas na rua e na calçada.
Não tenho certeza se essas pessoas estavam apenas do lado de fora ou se ouviram ela gritando, ou se ela tinha algo planejado, mas minha mente estava a 1000 por hora. Eu não conseguia pensar direito, e ela não parava de falar. Percebi que aquelas pessoas do lado de fora estavam se aproximando do meu carro, e então ouvi a maçaneta da porta da frente tentando abrir. Um homem estava do lado de fora da minha janela gritando, perguntando o que estava acontecendo. Então, finalmente, eu tirei $2 da minha carteira e joguei para ela. Ela pegou o dinheiro e saiu do meu carro correndo. Eu saí daquela vizinhança o mais rápido que pude. Quando encontramos a estrada principal, me senti um pouco melhor, mas estava furioso por ter sido enganado por uma mulher que nem conhecia. Não me importei com os $20, porque já sabia que não os teria de volta, mas acreditem, nunca mais vou dar carona a um estranho novamente. A história ocorreu quando eu tinha 23 anos, há quase 10 anos. Eu morava em Upstate, New York, em uma área rural, com meu ex-namorado e sua família. Nós costumávamos discutir bastante. Em uma manhã, antes de ele ir trabalhar, tivemos uma discussão acalorada. Durante essa briga, ele agiu de forma extremamente imatura e pulou da cama, me mostrou o dedo do meio e gritou: "Se você não gosta tanto assim, por que não volta para o maldito Bronx?" Isso foi tudo o que eu precisava para me decidir. Joguei todas as minhas Uggs e meu casaco de inverno, peguei meus cigarros e saí correndo de casa. Infelizmente, sou impulsivo e não pensei em pegar meu celular antes de sair em um acesso de raiva. Eu não dirigia, então a única opção que me restou foi caminhar. Pensei em como iria andar de volta para o Bronx, embora fosse uma viagem de carro de 3 horas, mas eu só precisava de uma caminhada dramática para liberar a raiva. Assim que cheguei a uma estrada na entrada do trailer park, percebi que não tinha ideia de onde estava, pois morava lá há apenas alguns meses e não costumava sair muito. Virei à esquerda e apenas caminhei em direção ao lugar que conhecia como civilização. Acabei andando ao lado de uma estrada muito movimentada, com caminhões de 18 rodas passando rapidamente, me espalhando uma mistura de neve derretida e encharcando meus sapatos. Então, vi meu namorado passando de carro a caminho do trabalho, ele acelerou ao me ver, claramente ainda bravo por nossa briga. Achei que ele ia voltar em algum momento, mas nunca voltou. Continuei, decidindo tentar ir para a casa da mãe da minha melhor amiga, que sabia que ficava na mesma cidade. Começou a nevar e eu estava perdendo o ritmo. Passei por um VFW onde uma caminhonete sem grandes características estava estacionada na entrada. Não foi até que passei por ela que percebi que o motorista estava no banco da frente. Ele me chamou: "Vei, querida, você precisa de ajuda?" Meu estômago revirou. Percebi que teria que aceitar a oferta do estranho. Aproximando-me lentamente da caminhonete, tentei pesar minhas opções. Ele era um homem branco, maduro, com cabelo grisalho e olhos azuis esverdeados, aparentemente normal. Sem pensar, eu disse: "Você é um bom cara ou um mau cara?" e me senti idiota por fazer uma pergunta tão estúpida. Ele respondeu: "Haha, sou um bom cara. Eu não te contaria se fosse um mau cara." Ignorei os alarmes que tocavam na minha cabeça e entrei no banco da frente com ele. Enquanto dirigíamos, percebi que não fazia ideia de onde a mãe da minha amiga realmente morava. Eu só sabia o nome da rua em que ela morava, mas era muito longa, então não ajudava muito. Pedi emprestado o celular dele para tentar ligar para minha melhor amiga e perguntar aonde eu deveria ir. Liguei para ela 3 vezes, mas ela não atendeu porque não reconheceu o número. Comecei a me sentir inexplicavelmente sem esperança. Depois de alguns minutos, ele me perguntou de onde eu era e por que estava no meio do nada, na neve, vestindo pijamas. Expliquei que era do Bronx e que tinha brigado com meu namorado. Ele fez uma pausa e disse: "Bey, você não estaria interessado em ganhar um pouco de dinheiro, estaria?" E nervosamente disse: "Vá, não, obrigada." Ele respondeu: "Bem, eu só pensei que, já que você é do Bronx." Nesse momento, percebi que provavelmente estava em um grande problema. Murmurei: "Vó, claro, claro." Então, ele me olhou de cima a baixo e riu para si mesmo, antes de zombar: "Claro, claro, é isso que ela diz."
Entrei em pânico, mas sabia que não podia mostrar meu medo. Olhei ao redor, procurando por um banco de neve fofinho onde pudesse cair se saltasse da caminhonete, mas não encontrei nada. As casas eram tão escassas que eu estava certa de que esse seria o jeito que eu encontraria meu fim. Nunca soube porquê, mas foi nesse ponto que ele decidiu me perguntar quem eu iria ver. Fui rápida e mencionei o nome da mãe da minha melhor amiga e o nome completo do marido dela. Ele instantaneamente se animou e explicou que conhecia o marido e que eles costumavam andar de moto de neve juntos há 20 anos. Senti uma onda de alívio quando ele disse que sabia exatamente onde seu velho amigo morava. Quando finalmente chegamos àquela grande casa amarela, foi como chegar à Terra Prometida. Perguntei seu nome. Steve, ele disse, e depois pediu o meu. Eu realmente lhe dei um nome falso e disse um obrigado ao nervoso antes de correr o mais rápido que consegui da caminhonete até a varanda. Eu entrei pela porta da frente sem bater e a tranquei atrás de mim. Comecei a chorar imediatamente, correndo pela casa em busca da mãe da minha amiga. Eu a havia acordado de um sono profundo, mas ela não disse uma palavra sobre isso ao ver como eu estava abalada. Assim que soube que estava segura com ela, expliquei tudo sobre o homem estranho e sua proposta sexual. Ela ouviu, horrorizada e curiosa ao mesmo tempo. Fez-me prometer que nunca faria algo tão imprudente novamente e que, se eu precisasse de ajuda, deveria ligar para ela. Ela disse que perguntaria ao marido sobre aquele Steve quando ele chegasse em casa e descobriria mais sobre ele. Retornei para o meu namorado Slater naquele mesmo dia e fiquei bem chapada para tentar esquecer os eventos daquela manhã. No dia seguinte, a mãe da minha amiga me ligou para contar que Steve era uma pessoa perigosa, com quem seu marido tinha cortado comunicação anos atrás. A última coisa que ele soubera sobre Steve era que ele havia sido preso por algum tipo de agressão sexual. Ela continuou a ressaltar como seria incrivelmente fácil para ele me machucar e me deixar em qualquer lugar em uma estrada deserta, e ninguém nunca saberia onde me procurar. Sem contar que eu poderia nem mesmo ter sido encontrada até a neve derreter. Eu trabalho em uma loja de varejo popular em um shopping próximo ao meu apartamento no campus. Estava em casa durante as férias de Natal e decidi trabalhar na véspera de Natal, pois me prometeram hora extra e eu poderia usar o dinheiro para comprar alguns presentes de Natal. Minha casa de infância não fica muito longe do meu apartamento, mas é cerca de 1 hora de carro do meu trabalho. Nossos horários de feriado foram ampliados este ano e eu recebi um turno de fechamento para a véspera de Natal. A loja fechava às 22 horas e o turno de fechamento terminava às 22h30, o que significava que eu chegaria em casa por volta da meia-noite, após passar em um drive-thru para pegar algo para comer. O turno de fechamento da loja geralmente contava com 2 funcionários e um gerente, mas o outro funcionário que deveria fechar comigo estava doente, então era apenas eu e o gerente. Enquanto o gerente esvaziava e contava as gavetas de dinheiro e escrevia um relatório diário, eu reuni todo o lixo e o papelão e deixei tudo na porta dos fundos, na sala de estoque. Eu limpei e passei o aspirador até que o gerente terminasse o relatório diário. Então, ele colocou a combinação para desativar o alarme e segurou a porta dos fundos aberta para eu levar o lixo e o papelão para fora. Essa parte geralmente é mais fácil ter 2 funcionários em vez de um, porque o lixo ficava cercado e o gerente tinha que esperar perto da porta para garantir que ninguém entrasse na loja. No entanto, o dumpster não ficava muito longe e eu queria chegar em casa o mais rápido possível, então carreguei todo o lixo para fora. Nossa loja compartilhava o dumpster com apenas 3 outras lojas, todas as quais fechavam antes ou depois de nós, então não esperava ver ninguém ali. Fiquei tão assustada que deixei cair minhas sacolas ao ver alguém revirando o lixo. Ele olhou para mim ao ouvir as sacolas caírem. Ah, oi. Eu deixei minha carteira no lixo, você poderia me ajudar a pegar? Ele perguntou. Milhares de bandeiras vermelhas se acenderam na minha cabeça e eu imediatamente comecei a recuar. Ah, eu não acho que posso. Preciso tirar o lixo e voltar para a loja, eu disse, tentando andar em direção à loja lentamente. Qual loja você trabalha? Ele perguntou. Não sei porquê, mas eu disse a ele a loja em que trabalhava e ele assentiu. Oh, loja legal.
Você poderia deixar as sacolas aqui, eu as jogarei fora quando terminar de procurar. Eu voltei para a loja naquele ponto, um pouco incomodada, mas sem suspeitar de mais nada. Conte ao meu chefe o que aconteceu e ele riu um pouco, oferecendo-se para me acompanhar até meu carro, já que eu havia estacionado no estacionamento atrás da loja e ele estava estacionado na garagem de estacionamento anexada ao shopping principal. Recusei e fui andando em direção ao estacionamento quase vazio. Havia apenas 3 carros no estacionamento, incluindo o meu. Um carro estava estacionado perto da entrada dos fundos de um restaurante vizinho e o outro carro estava estacionado a apenas alguns lugares do meu. Não conseguia ver a pessoa dentro, mas o carro estava ligado e parecia que a pessoa estava tentando aquecer o carro por dentro antes de raspar o gelo do para-brisa. Olhei para o carro algumas vezes, apenas para memorizar a marca e o modelo. Era um Honda Accord azul. Antes de entrar no meu carro e travar as portas, liguei para meus pais para avisá-los de que estava saindo e que pararia para pegar algo para comer no caminho para casa. Mantive os olhos abertos para os diferentes fast foods ao longo da estrada, mas a maioria estava fechada, já que eram 23 horas da véspera de Natal. Estava ficando cada vez mais faminta à medida que me aproximava da saída para minha casa. Decidi que apenas pegaria algumas sobras em casa. Enquanto dirigia pela minha cidade, vi um Subway com luzes piscando que diziam aberto até tarde. Entrei no estacionamento do Subway e vi a placa de LED vermelha indicando que estava aberto. Entrei na loja de sanduíches e olhei ao redor, pois estava bastante vazia. Chamei a atenção da única pessoa que trabalhava na loja. Eu pensei que você tivesse fechado a porta, ele disse. Ah, cara, por favor, entre. Eu acabei de sair do trabalho e só quero pegar algo para comer antes de ir para a cama. Vou ser bem rápido, prometo, eu implorei. Ele suspirou e concordou, provavelmente sentindo pena de como eu parecia exausta. Conversamos um pouco sobre trabalhar no turno da noite na véspera de Natal enquanto ele preparava meu sanduíche, quando um grupo de adolescentes entrou na loja. Ei, estamos fechados, pessoal. Vou trancar a loja depois de fazer o sanduíche dela, ele disse. Mas eu quero um sanduíche, um dos meninos reclamou. Tudo bem, o funcionário do Subway saiu de trás do balcão e trancou a porta para que mais ninguém pudesse entrar e ele pudesse garantir que os adolescentes seriam seus últimos clientes da noite. Ele terminou de fazer meu sanduíche e me deixou escolher minha bebida e batatas fritas na fonte de refrigerantes enquanto desaparecia nos fundos. Coloquei a tampa no meu copo e estava procurando um canudo quando algo chamou minha atenção. O homem do dumpster estava esperando no estacionamento ao lado do meu carro. Era aquele Honda Accord azul. Comecei a entrar em pânico naquele ponto, ou não havia razão para esse cara estar na minha cidade, a 1 hora de distância do shopping, exatamente no lugar onde decidi parar, a menos que estivesse me seguindo. O que ele estava fazendo em cima do capô do carro dele? Era véspera de Natal, estava nevando e a temperatura estava bem abaixo de 30 graus. Ei, você pode me acompanhar até meu carro? Eu pedi ao grupo de meninos. Você está bem? Um dos meninos perguntou. Oh, sim, estou bem. Só não quero escorregar no gelo, eu menti. Óbvio que me senti um pouco tola dizendo isso, porque provavelmente havia uma razão perfeitamente boa para o homem do dumpster estar no estacionamento, algo que não tinha nada a ver comigo, mas ainda estava muito nervosa. Os meninos me acompanharam até meu carro e esperaram até que eu saísse. O homem nem olhou para mim enquanto eu entrava no carro. Eu tinha cerca de 10 minutos até chegar em casa e tentei sacudir a sensação estranha que senti em relação ao homem do dumpster. Demorou um pouco, mas percebi que havia alguém me seguindo. Era difícil de ver porque as luzes do carro estavam apagadas, mas notei o carro quando olhei no meu espelho retrovisor enquanto dirigia sob uma luz de rua. Comecei a ficar nervosa novamente e passei pela minha casa, voltando para a estrada principal, esperando perder esse cara. Ele permaneceu me seguindo e eu olhei no meu espelho enquanto passávamos sob uma luz de rua novamente, era aquele mesmo Honda Accord azul. Peguei meu telefone e liguei para o 911, explicando a situação à atendente. Ela me aconselhou a dirigir até a delegacia mais próxima e me disse que informaria a delegacia sobre o que estava acontecendo. Fiquei na linha com a atendente até chegar à delegacia.
O Honda Accord passou pela estação. Havia um carro da polícia esperando do lado de fora da delegacia que seguiu o cara, mas, no final, não havia nada que eles pudessem fazer, além de lhe dar uma multa por dirigir com as luzes apagadas. Minha descrição do homem do Dumpster combinava com o motorista do Accord. Eu não sei o que ele tinha em mente, mas não o vi mais desde então. Informei ao meu chefe sobre o incidente, para não ter que tirar o lixo sozinha novamente.